Bom, antes de tudo, me desculpa. Tô lendo o chat aqui. Eu não devia ler o chat, mas o pessoal tá dizendo que o Ritter é um agente pago da Rússia. Não leia o chat, cara. Eu nunca leio o chat. Dizem que o Ritter é um agente russo pago. Se eu for, tô esperando o bendito cheque, tá bom? Mas não, não sou. Eu pago tudo do meu próprio bolso. Isso tá registrado e eu realmente gostaria que as pessoas parassem com esse tipo de bobagem. Você pode discordar de mim, claro. Fique à vontade. Isso é totalmente legítimo. Pode até dizer que eu não sei do que tô falando. É seu direito. Mas me chamar de agente russo pago é um insulto. Eu fui oficial comissionado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, com juramento de defender e proteger a Constituição. Eu fui para a guerra para defender meu país, e eu enfrentaria e destruiria vocês, as pessoas que estão dizendo isso. Então não forcem a sorte. Desculpa, eu tô meio combativo agora, porque tô muito irritado que as coisas chegaram a esse ponto. Isso não precisava ter acontecido. Isso devia ter sido evitado lá no fim de março, começo de abril, quando já tinha um tratado de paz pronto para ser assinado entre a Rússia e a Ucrânia. Mas foram os Estados Unidos e o Reino Unido que intervieram e convenceram os ucranianos a desistir. E são os Estados Unidos e o Reino Unido que têm permitido que esse conflito continue, a ponto de mais de 2 milhões de ucranianos estarem mortos e 5 milhões feridos. A erradicação total do futuro genético da Ucrânia. Isso significa que o país está morto como sociedade, morto como nação. Ele não vai sobreviver a isso. Não importa o que aconteça, a Ucrânia acabou, porque demograficamente não tem como se recuperar depois do que aconteceu. E isso não precisava ter acontecido. Agora, vamos ver centros culturais, lugares lindos da Europa, sendo destruídos de um jeito que não era inevitável, mas que agora se tornou uma necessidade. Os ataques que a Rússia fez há algumas noites estavam ligados ao ataque com drones. E, de novo, a maioria das pessoas não sabe disso. Elas não entendem o que realmente aconteceu lá. Dizem, a Rússia atacou um museu, a Rússia atacou um shopping, a Rússia atacou isso ou aquilo. Em todos esses lugares, os ucranianos se gabaram de que a produção dos drones FPV-1 foi desmontada e escondida em escolas, nos porões de museus, nas garagens de centros comerciais. Isso é um fato, não é especulação. Os próprios ucranianos se orgulham disso. Eles chegaram a divulgar vídeos em que os caras dizem, olha, estamos aqui no ginásio da escola montando drones FPV-1 e depois ficam surpresos quando os russos atacam. Aí dizem, vocês atingiram uma escola. Mas não é mais uma escola. Agora é um local de produção de defesa. Tudo que você está mostrando aqui, todos esses alvos, estavam envolvidos na fabricação dos drones FPV-1. Os mesmos drones usados para atacar o Instituto de Professores de Starobelsk. E os russos atacaram, destruindo esses alvos e também os centros de comando. Acredita-se que o míssil Iskander tenha sido disparado contra o centro de comando dos drones usados para coordenar o ataque. Os russos têm uma visão de inteligência muito clara do que está acontecendo. Eles costumam evitar esse tipo de alvo porque visualmente não pega bem. Por isso, a Rússia vinha evitando esse tipo de ataque. Mas quando esses lugares estão fabricando drones usados para assassinar professores e estagiários enquanto dormem em seus alojamentos, aí a Rússia não tem escolha. Então eles atacaram. Mas esses não são alvos de comando e controle nacional. Esses são alvos ligados à operação em Starobelsk. O que a Rússia está se preparando para fazer é eliminar o parlamento, eliminar a administração presidencial, eliminar o Ministério da Defesa, eliminar a principal infraestrutura do governo da Ucrânia. Eles vão apagar o governo da Ucrânia, pelo menos a parte estrutural. Claro, as pessoas vão ser evacuadas, vão fugir. Isso se chama sacudir a árvore, pessoal. Eu já fiz isso profissionalmente. Você destrói essas coisas, e aí eles são obrigados a se mudar. E a Rússia tem boa inteligência. Como eu disse, se eles sabem onde fica a sua fábrica secreta de produção de FPV-1, eles também vão saber para onde o Zelensky vai correr. E no fim das contas,
eles vão alcançar e vão matar ele. Isso é uma sentença de morte para a Ucrânia. Entendam que cada membro do governo ucraniano já foi indiciado na Rússia por crimes contra a humanidade, por assassinato. Quero lembrar as pessoas do assassinato que aconteceu, documentado em Kherson, quando os ucranianos entraram lá a pedido dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadiram e ocuparam partes da região de Kherson. As forças ucranianas literalmente mataram centenas de russos idosos que não conseguiram evacuar. Ninguém foi poupado. Eles não só mataram, como também violentaram essas pessoas. Isso está gravado em vídeo. Os promotores russos têm as gravações. Eles já mostraram. E as pessoas envolvidas nessa cadeia de comando vão ser responsabilizadas. Entre elas estão o presidente da Ucrânia, o chefe do serviço de inteligência ucraniano, o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores. Todos os envolvidos no governo têm uma sentença de morte pairando sobre a cabeça. Então, senhoras e senhores, preparem-se para ver algo muito, muito feio acontecer ao longo deste verão. A morte de uma nação.